Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a Grécia no período clássico. Nos séculos 5 e 4 a.C., as cidades e estados gregas viveram um período de grande fortalecimento. Muitas poleis desenvolveram sistemas políticos semelhantes à democracia ateniense. As rivalidades entre elas, no entanto, desencadearam uma série de conflitos que acabaram por resultar em alterações decisivas em suas organizações sociais e políticas. As guerras greco-persas do século V desencadearam uma mobilização interessante. As cidades e estados gregas se aliaram contra a ameaça da conquista persa. Os atenienses decidiram apoiar os jônios, com o envio de embarcações e tropas para combater os persas no litoral da Ásia Menor, mas foram derrotados. Em 494 a.C., a cidade de Mileto foi completamente destruída. Após a vitória na Ásia Menor, as tropas persas avançaram pela Trácia e Macedônia. Espartanos e atenienses organizaram uma coalizão militar para enfrentar os invasores. Em 490 a.C., mesmo inferiorizados numericamente, os atenienses derrotaram os persas na planície de Maratona. De acordo com as memórias lendárias acerca da Batalha de Maratona de 490, o general Milcíades teria encarregado o veloz Fidípedes de levar a Atenas a notícia da vitória sobre os persas. A pressa devia-se a uma orientação dada às mulheres antes da partida dos soldados. Com receio de que os persas tomassem a cidade, elas deveriam matar as crianças e a si próprias, caso não recebessem informações em 24 horas. De maneira desesperada, então, Fidípedes teria percorrido 40 quilômetros para avisar as mulheres atenienses da vitória sobre os persas. Logo após dar a notícia, teria tombado morto pela exaustão. Muitos séculos depois, quando se organizaram os primeiros Jogos Olímpicos, em 1896, foi introduzida a corrida de 40 quilômetros, em homenagem ao sacrifício do corredor. 10 anos depois, os persas enviaram uma nova tropa, agora muito maior, para dominar a Grécia. Esparta e Atenas, então, se uniram novamente para combater os invasores. Em 480, apesar da resistência espartana, os persas conseguiram chegar até Atenas, que foi saqueada. Em 479 a.C., os espartanos conseguiram impor uma derrota aos persas na Batalha de Plateia. A essa altura, vitórias marítimas da esquadra ateniense provocaram o recuo das tropas persas. Por cerca de 20 anos, a Grécia viveria um período de interrupções dos conflitos armados. O século V a.C. foi marcado por um intenso desenvolvimento da cidade de Atenas. A democracia direta, com a participação dos cidadãos na Assembleia, a Eclésia, só foi interrompida no contexto das guerras do Peloponeso. Em torno de 431 a.C., a população de Atenas concentrava cerca de 42 mil cidadãos. A Praça Pínix, destinada às reuniões da Assembleia, não comportava todos eles. Quando o número de participantes era muito grande, utilizava-se a Ágora, a praça do mercado. A escravidão oferecia as condições para que os cidadãos pudessem se dedicar às atividades políticas, à filosofia, às artes e à arquitetura. A liberdade dos cidadãos estava baseada na escravização dos não atenienses. O total de escravizados reunidos nas áreas rurais e urbanas de Atenas deveria ser um pouco mais de 2 vezes o número de cidadãos. Apesar do caráter participativo de seu regime político, os principais generais e políticos eram nascidos de famílias aristocráticas e enriquecidas de Atenas. Péricles, o ateniense mais poderoso de Atenas no século V a.C., astuto general e hábil orador, era descendente de uma das mais importantes famílias da cidade. A filosofia surgiu na Grécia entre os séculos 6 e 4 a.C.
Os filósofos gregos estabeleceram as bases dos temas e métodos que seriam retomados ao longo da história. A filosofia desenvolveu-se em várias cidades gregas e, posteriormente, Alexandria. Mas foi Atenas o principal centro filosófico do mundo grego, a cidade cuja protetora era a deusa Atena, da sabedoria e das artes. Sócrates é considerado o primeiro grande filósofo grego. Utilizou-se do método crítico da indagação, a maiêutica. Para ele, o conhecimento era uma condição da sabedoria e o reconhecimento da sua própria ignorância um meio para aprimorar as virtudes humanas e a formulação de conceitos verdadeiros. Sua reflexão dirigia-se criticamente contra os costumes e as ideias pré-estabelecidas. Defendia que a ordem cósmica era obra de um espírito inteligente e não do acaso. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu uma teoria do conhecimento que estabelecia um mundo das ideias, que teria sido utilizado pelo Criador para a formulação do mundo visível e material. Para Platão, o que vemos, as coisas sensíveis, são sombras das ideias. Caberia aos seres humanos desenvolver a capacidade de compreensão do mundo, considerado esse mundo verdade das ideias. Aristóteles foi discípulo de Platão. Notabilizou-se pela utilização metódica do silogismo, que pressupõe a articulação de duas premissas, cada uma delas como um termo em comum, que acaba por redundar em uma sentença categórica. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O teatro nasceu na Grécia vinculado a um conjunto de festividades destinado ao deus Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. Exprimia a vontade dos gregos de reproduzirem a vida do deus. Era um culto público, cujas representações ocorriam durante as festas de Dionísio. As encenações eram feitas em teatros abertos, para todos os cidadãos. Os atores e o coro atuavam em um recinto circular. Ao redor, distribuía-se as arquibancadas para o público, que tomava parte do espetáculo por meio de palmas e assovios. As despesas ficavam a cargo dos mais ricos, que contribuíam com uma taxa especial denominada liturgia. Os atores eram sempre do sexo masculino. Os principais autores das tragédias gregas foram Ésquilo e Sófocles. Dentre os autores de comédias, é importante destacar Aristófanes. Ao final do conflito entre gregos e persas, Atenas criou a Liga de Delos. Começou a se fortalecer militarmente, e aí então Esparta criou a Liga do Peloponeso. As tensões entre as duas ligas acabaram desembocando em uma série de conflitos armados entre 461 e 445 a.C. Tais conflitos são considerados como pertencentes à Primeira Guerra do Peloponeso. Após essa primeira série de confrontos armados, as vitórias espartanas em terra eram compensadas pelo êxito ateniense no mar. Em 421 a.C., com o desgastante equilíbrio, firmou-se uma trégua. A paz durou apenas 6 anos. Em 415 a.C., tropas atenienses preparavam-se para atacar colônias gregas na Sicília, onde eram comercializados alimentos para Esparta, mas tropas espartanas surpreenderam as forças atenienses e impuseram a elas uma grande derrota. A alternância de vitórias entre atenienses e espartanos foi interrompida com o apoio dos persas para os espartanos. A partir de então, as vitórias espartanas e o enfraquecimento dos aliados de Atenas desembocaram no fim do conflito. Em 404 a.C., um golpe de aristocratas, apoiado por Esparta, tomou o poder em Atenas, denominado como Tirania dos 30, encarregou-se de encerrar a Liga de Delos. A hegemonia grega, então, passou a ser exercida por Esparta, mas outros combates com outras cidades-estados, como Tebas, por exemplo, também vão enfraquecer Esparta. Fortalecida por um apoio financeiro da Pérsia,
Esparta impôs a rendição de Atenas, dissolveu a Liga de Delos, reduziu drasticamente a frota de navios atenienses, demoliu suas altas muralhas, mas apesar das exigências de alguns aliados, não matou os cidadãos nem escravizou mulheres e crianças do inimigo. As cidades-estados da antiga Liga de Delos, a essa altura extremamente fragilizadas, submeteram-se a um governo espartano opressor e culturalmente estéril. Muitas tiveram seus governos democráticos substituídos por oligarquias espartanas. No entanto, a hegemonia de Esparta teve curta duração, pois as cidades-estados dominadas criaram um novo sistema de alianças e persistiram em seus destrutivos conflitos, permitindo que Tebas, antiga aliada, se tornasse hegemônica. Apesar de ser formado pelos povos helênicos, a Macedônia era considerada pelos gregos um povo bárbaro pelos seus costumes e arcaico pelas suas instituições. A estrutura política estava baseada em uma monarquia hereditária, na qual o rei desempenhava o papel de chefe militar e juiz. O enfraquecimento das cidades-estado gregas, devido às guerras do Peloponeso no século V, ofereceu a oportunidade para a expansão territorial e militar dos macedônios. Sob o comando de Filipe II, em 338 a.C., os macedônios conquistaram toda a região da Grécia, incorporando as póleis ao império que se constituía. As grandes conquistas militares macedônias foram realizadas ao comando de Alexandre, filho de Filipe II. A essa altura, o vigor da cultura grega alimentava os integrantes da administração e da política do império. A partir de 333 a.C., sucessivamente, as tropas da Macedônia foram conquistando regiões outrora dominadas pelos persas, Ásia Menor, Egito e Mesopotâmia. Em 330 a.C., em um gesto recheado de simbolismos, Persépolis, a antiga capital persa, foi incendiada. Na passagem pelo Egito, foi fundada a cidade de Alexandria, e Alexandre recebeu o título de faraó. Proclamou-se também imperador persa e passou a utilizar as vestimentas características da sua casa real. A unidade política do império foi abalada com a morte de Alexandre em 323 a.C. Disputa entre os seus generais levaram à divisão do poder macedônico. Ao final do século IV a.C., o império dividiu-se em 3 dinastias: os Ptolomaicos no Egito, os Seleucidas na Ásia e os Antigônidas na Macedônia. A Macedônia, terra natal de Alexandre, continuou a dominar as cidades gregas, que posteriormente tentaram se rebelar. A política dos conquistadores incentivou os casamentos entre gregos e persas, resultando então num intenso intercâmbio cultural. Cidades com traços caracteristicamente gregos foram fundadas no continente asiático. Aspectos da filosofia, do teatro, da arquitetura e das artes que haviam florescido nas cidades-estados gregas espalharam-se pelo Oriente Próximo. Em contrapartida, tradições e elementos culturais da Mesopotâmia, do Egito, da Palestina e da Pérsia foram incorporadas a esse rico processo de fusão cultural. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.